Vamos lá, pessoal, voltando aqui ao nosso aprendizado, né, ao nosso conhecimento. Estamos no dia 22 de setembro, tá? 22 de setembro, pelo cronograma, tá? A data de apresentação dos trabalhos, certo? E antes de começar, né, dar continuidade aqui na nossa disciplina de projeto de aprendizagem, né, com o nosso conteúdo, eu quero perguntar a vocês, alguém, né, já tinha ou tem o trabalho pronto para apresentação? Ou somente fizeram a parte escrita e entregaram a parte escrita para o professor mediador? Já entraram em contato com a coordenação para falar que já tem todos os trabalhos de todos os alunos? Professores mediadores, por favor, né, eu vou dar um tempo aqui para que cada um se pronuncie, tanto no IPTV quanto no chat. Tá? Beleza? Professores mediadores, eu gostaria de saber se já receberam, né? Já receberam ou tem alguém para apresentar? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Professores mediadores, eu peço que falem aí, né? Certo. Adalto, professor mediador, ainda estamos com pendências, ou seja, os alunos não entregaram os trabalhos, né, Adalto? Pajeú falou o quê? Bem no IPTV, Josiel? Recebi de alguns alunos impressos. Beleza. Pajeú também não entregaram, todos os alunos não entregaram, né? Pajeú não estão todos prontos. Ainda não estão todos prontos, capitão de campos. Né? Quem mais? Colônia não recebeu de todos. Hoje era a data para entrega, tá? Para entrega. E caso alguém fosse apresentar, que o professor mediador indicasse quem fosse apresentar o trabalho, certo? Não terminaram na professora Ivone também. Quem mais? Bom, pelo visto, né? Pelo que a gente está vendo, certo? Não terminaram nem o escrito. Não entregaram nem o escrito. Certo? Beleza? Então, eu creio que todos nem entregaram o escrito, a parte escrita. Se não entregaram o escrito, né? Então, não tinha como falar assim, não tinha como escolher, o aluno tal vai apresentar. Um aluno ou dois alunos irão apresentar, dia 22. Que hoje, pelo cronograma que foi repassado a todos, que seria hoje a data final para a entrega desse trabalho. Beleza? Como não tem a apresentação, então a gente vai continuar com a nossa revisão geral dos conteúdos da disciplina. Tá? Eu não sei como ficará a entrega desses trabalhos agora de vocês com a coordenação. Eu creio que a coordenação vai entrar em contato, né, e vai pedir esses trabalhos, vai dar aí um prazo, eu não sei qual. Tá? Miguel Alves, a turma também não concluiu. Né? Beleza. Então, vamos lá continuar com a nossa revisão de assuntos já ministrados, tá? De assuntos já vistos aqui na nossa disciplina de projetos. Tá? Quem terminou, por exemplo, o Theo Monteiro disse que já tem o trabalho dele pronto. Né? Bom, o professor Adalto falando, no caso aqui em Patos, né, os alunos deram prioridade a estudar para avaliações. Eu entendo, professor Adalto. Eu entendo perfeitamente. Né? Detalhe, o curso são 3 disciplinas, Educação Tecnológica e Midiática,
que tem a avaliação, a ética e relações interpessoais, que tem avaliação, e projetos, que a avaliação era o trabalho. Tá? Então, a avaliação dessa disciplina é a entrega do trabalho. Que o trabalho será corrigido. O trabalho será entregue. Tá? Então, eu creio que aí agora é com a coordenação. Beleza? Eu entendo perfeitamente. Certo? Beleza? Então, vamos lá, dando continuidade aqui, é uma revisão, que são assuntos que estão revisando, que vai servir, né, que serviria. Né? Eu sempre vou trazer um pouco, né, de conhecimento nesses assuntos aqui de projeto, o que a gente viu nas outras disciplinas, para que vocês possam abrir mais a mente de vocês. Tá bom? Bom, revisão geral dos conteúdos já ministrados, vamos ampliar a compreensão dos conteúdos trabalhados ao longo dessa disciplina, né, e teoria e aplicações práticas. Bom, ontem a gente falou sobre a questão do impacto da pandemia nas relações de trabalho. É lógico que a pandemia impactou todos os setores, todas as áreas, todos os ambientes, afetou também as relações interpessoais. Inclusive, na avaliação de relações de ética e relações interpessoais, fala muito disso aqui, tá? Tem uma questão que vai falar sobre isso aqui, tá? Então, a pandemia também impactou as relações interpessoais, certo? O home office e o teletrabalho também são objeto de embates judiciais com significativas discussões nesse período da pandemia. Tá? Como exemplo, citamos a discussão sobre a responsabilidade quanto ao fornecimento de internet e ergonomia correta aos empregados que executam suas atividades fora das dependências do empregador. Ergonomia correta. Dentro da ergonomia correta, a gente pensa em quê? Professor, ergonomia correta? Sim. Isso aqui está relacionado à saúde ocupacional do trabalhador. Só que a saúde ocupacional fora do ambiente de trabalho. Tá? Autolongar. Quando vai ser a nova data de entrega dos trabalhos? Aí é com a coordenação. Tá? Isso aí não me foi repassada essa data. A única coisa que foi me repassada, que era para eu cobrar, era hoje, dia 22 de setembro, o qual datas que os professores mediadores receberam. Tá? Saúde ocupacional do trabalhador. Dentro da ergonomia, a gente encontra o quê? A postura. A postura que a gente fica para trabalhar em home office. A cadeira utilizada, o tamanho da cadeira, o tamanho da mesa, tá? Para a gente se sentir bem, né? Para poder trabalhar. Não trabalhar de qualquer forma. Porque pode causar um problema no trabalhador. Certo? Diversos projetos de lei que pretendem regulamentar o tema permanecem no aguardo de votação do Senado. Recentemente, foi publicada a Lei 14.151 de 2021, prevendo o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública, ou seja, durante a pandemia decorrente do novo coronavírus, sem prejuízo de remuneração. Ou seja, essa lei fazia com que a gestante pudesse se afastar nesse período de pandemia sem prejuízo de remuneração. Ou seja, ela receberia seu salário, mesmo afastada. A lei, que é extremamente sucinta, determinou que as atividades das empregadas gestantes sejam realizadas em seu domicílio, em casa. Em casa. Por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. Né? Novamente, houve grande alvoroço no meio jurídico, na medida em que citada lei não foi clara
né, quanto às empregadas que exercem atividades exclusivamente presenciais e a consequente responsabilidade pela manutenção da remuneração. Ou seja, né, acrescentou mais ônus aos empregadores, né, que já passam por momento extremamente frágil no âmbito financeiro em razão da própria pandemia. Alto Longar, o professor mediador de Alto Longar pedindo o contato, né, da coordenação, alguém que pode passar essas informações. Professora Sandra Mota, né? Olha aí, professora Sandra Mota, a pergunta de Alto Longar, querendo saber qual é a nova data de entrega dos trabalhos. Tá? Se tiver como entrar em contato, professora Sandra Mota, com a coordenação, para tirar essa dúvida, né, eu agradeço demais. Acrescenta-se que o texto legal poderá abrir precedente preocupante para condutas discriminatórias durante o estado de emergência vivido. Bom, em razão de tantas novidades, certo é que as regulamentações trabalhistas, advindas em razão da pandemia, continuarão sendo objeto de grande judicialização por algum tempo. Tá? Fato é que nesse período pandêmico, a rotina de trabalho mudou para todos. Né? Ainda hoje, pessoal, tem locais que ainda tem. A pessoa escolhe se vai trabalhar ou se vai ficar em trabalho remoto. Tá? Não temos mais as mesmas reuniões, né? Tá voltando agora. Audiências começou a voltar agora, né? E sustentações orais ou até mesmo, né, trânsito para deslocamento ao trabalho. Então tivemos, eita, o zoadinho lá fora tá grande, né? Tivemos que nos adaptar e talvez tenhamos aprendido boas práticas nesse caminho. Tá? Como exemplo, muitas empresas adotarão o sistema híbrido ou adotaram, né, de trabalho remoto e presencial, mesmo após o fim da pandemia. Por entenderem que, conforme demonstrado em diversas pesquisas, no trabalho remoto as pessoas costumam ser mais produtivas. Muitas pessoas falaram que no trabalho remoto, né, aumentou foi o trabalho. O trabalho remoto para alguns foi bom, para outros não. Por exemplo, eu não gostei de trabalhar remotamente. Eu preferi sempre vir para cá. Na época, né, onde o professor poderia dar aula em casa, um dos professores que preferiu vir para cá fui eu, para o canal. Né? Por quê? Remotamente, gente, a gente em casa, a gente não foca somente no trabalho. Porque tem várias coisas para fazer ali dentro de casa. Quem é professora ou professor e faz alguma coisa dentro de casa e que trabalhou remotamente, sabe disso. Então, o trabalho aumenta. A gente não foca. Tá? É indiscutível que a pandemia afetou profundamente as relações laborais, sendo certo que algumas mudanças e discussões jurídicas por ela realçadas permanecerão mesmo após o seu esperado fim. Tá? Bom, esclarecimentos. Olha só. Dentro dessa questão do Covid e o impacto nas relações de trabalho, se você notar que a empresa não está adotando medidas seguras de higiene e prevenção, um trabalhador pode se recusar a trabalhar? Que tipo de conflito trabalhista pode surgir nesse caso? Bom, o empregado pode, face à omissão da sua empregadora em lhe proporcionar ambiente sadio de trabalho, pleitear, o empregado pode pleitear a rescisão indireta de seu contrato de trabalho. O equivalente à justa causa do empregador e eventuais indenizações que entender cabíveis. Certo? Bom, as empresas são obrigadas a fornecer máscara aos seus funcionários? O que é que vocês acham? Não há norma específica com relação ao fornecimento desse material.
Ou seja, o funcionário ele tem que ter a sua máscara, tá? Ressalvadas atividades específicas em que o uso de máscara já é item obrigatório de segurança individual, ou seja, em que a máscara ela é um equipamento de proteção individual, né? Mas algumas orientações vêm sendo divulgadas pela OMS e devem ser observadas pelas empresas, adaptando-as, por óbvio, às suas atividades específicas, ou seja, manter higienizados com maior frequência os instrumentos de trabalho, tais como mesa, telefone, né, teclado do computador, etc. As empresas devem orientar seus colaboradores, né, a lavarem com frequência as mãos, certo? E, claro, disponibilizar o material necessário, como sabonete, papel toalha. E, por fim, deve-se atentar ao surgimento dos primeiros sintomas em seus empregados, recomendando-se, nesses casos, o afastamento do ambiente de trabalho. Tá? Pessoal, tem organizações, tem empresas que se preocupam tanto com o funcionário em relação ainda sobre, que ainda continuam no cuidado, né? Que quando o funcionário começa a espirrar ou a tossir ou fazer aquele bichinho do né, na garganta, todo mundo já começa a observar, menino, não vem amanhã não. Tem empresa sim. Já tem outras empresas que você pode estar doente, não quer saber não, você tem que ir trabalhar. Né? Você pode passar mal, você pode estar passando mal no ambiente de trabalho, mas acham que você está inventando doença. Né? Dá vontade até de mandar a conta da medicação, né, Josiel? Dá vontade de pegar a conta assim, ó, tá bem aqui, ó, da medicação. Tem empresa que é assim. Em relação aos equipamentos que deve ter higiene, vocês estão vendo esse microfone aqui, né? Todo professor que entra no estúdio, gente, né, lógico, a maioria ainda está usando máscara, né? Tem uns que não estão usando máscara. Toda vez que a gente entra no estúdio, esse microfone é higienizado. Né? Então, eu não vou pegar esse microfone, né, depois que um professor utiliza, sem estar higienizado. Né? Essa canetinha também, eu não vou pegar nesta canetinha sem ela estar higienizada. Tá? Professora, isso aí é obrigação de quem? A empresa que tem que limpar? Independe. Eu posso chegar aqui, pegar, né, e limpar. Pego o borrifador, o líquido, né, a substância que tem aqui para limpar, que ela é diferente do álcool em gel que a gente passa nas mãos. Ela é diferente. Né? A gente não pode utilizar como se fosse álcool em gel. Tá? Então, eu boto eu mesmo, posso chegar. Ou então, meu diretor de imagem. Se chegar primeiro, ele pode limpar os equipamentos. Tá tudo certo. Tem que ter a higienização. Certo? O funcionário que está com suspeita de Covid não apresenta atestado, pode descontar? Pode descontar do salário aquele dia? Como falta? Se o empregado não apresenta atestado médico que está com Covid ou comprovante de que reside com pessoa que está infectada com Covid, não tem impedimento na lei do empregador aplicar faltas ao empregado que não se justifica. Tá? O artigo 3º da Lei 13.979 de 2020 dispõe que as ausências em razão de isolamento, ausência na razão do isolamento, quarentena, bem como exames, testes, tratamento e vacina serão consideradas faltas justificadas. Faltas justificadas, certo? Não é descontado. Tá? Beleza? Não se desconta. Tá? Beleza? Cultura, dentro dessa questão dos assuntos que a gente viu, nós vamos ver sobre empresas familiares e suas contribuições para a economia local. Né? A gente vai ver também, né,
Olha aí quem está falando aí, professor mediador, hoje, último dia para... Olha aí, a professora Sandra, né, trouxe aí a resposta da dúvida aí, se tem outra data para entregar, né? Então, hoje é o último dia, né, para entrega deste trabalho. Tá? Então, não sei qual prejuízo terá nesta disciplina para os alunos que não entregaram. Lembrando que a avaliação de educação tecnológica e midiática é a avaliação que irão fazer, de ética também. E a avaliação desta disciplina era o trabalho. Tá? Então, hoje foi o último dia. Certo? Bom, cultura de empresa familiar. Dentro de um negócio de família, a cultura e o clima organizacional estão diretamente relacionados à missão, né? À visão e valores da empresa, influenciando consideravelmente no seu modo de gestão. Tá? No empreendimento familiar, os principais tipos encontrados nesse sentido, né, são a cultura paternalista, que é um tipo comum, né, no Brasil. Mantém as relações de subordinação organizada hierarquicamente e com certa rigidez. Dessa forma, as lideranças são sempre exercidas por membros da família que são totais detentores de poder e tomadores de decisão. E isso depende da qualificação. Independente da qualificação, independente se o meu avô é formado ou não, independente se o meu padrinho ou meu pai é formado ou não, eles estão ali na hierarquia, eles que mandam. Né? Eu sou subordinada na empresa da família, mesmo eu tendo formação e uma qualificação. E eles não têm de ser independente disso. Tá? Os colaboradores não têm espaço para questionamento ou participação, apenas obedecem ordens. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É aqui na cultura paternalista. Né? Não é porque você é formado, se formou nos Estados Unidos, fala inglês, que você vai mandar na sua empresa com essa cultura aqui, não. Quem vai mandar é seu pai, ou seu avô, ou seu tio, ou quem quer que seja, numa hierarquia muito maior do que a sua. Tá? Cultura laissez-faire. Nessa cultura mantém-se a relação de hierarquia e o poder dos familiares para a decisão estratégica. Né? Liberalismo econômico. Porém, os colaboradores são considerados de confiança e podem decidir. Aqui podem decidir sobre os meios para alcançar os objetivos da empresa. Na cultura paternalista, ninguém decide, somente quem está lá na elevada hierarquia. Tá? Cultura participativa. Os membros da família não são tratados de maneira diferenciada. Já diz participativa, ou seja, todo mundo participa. Né? Por isso, a abertura para a participação dos colaboradores e os interesses do grupo são os norteadores do negócio. Cultura profissional. Nessa cultura, a profissionalização da gestão e demais funções, tá, é um cerne da empresa. Portanto, o envolvimento da família pode ser apenas indireto na cultura profissional. Onde investir em família? Olha só. A primeira regrinha básica para quem vai dividir o mesmo espaço é separar os assuntos familiares. Eu vou abrir uma empresa. Eu vou colocar só gente da família. Pego meus primos advogados, vai ser o setor judicial da empresa. Pego minha irmã, que é educadora física, vai fazer a atividade laboral antes de começar, né, o expediente. Né? Pego o meu irmão engenheiro, vai ajudar na construção em qualquer coisa que tiver aqui no ambiente de trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, qualquer acidente ele vai estar fazendo os programas, beleza. Né? Olha aí, a professora Sandra falou o seguinte, apesar do prazo final ser hoje, dia 22, né?
Vocês podem estipular a data mais rápido possível, apenas receber o projeto sem mais prazo para apresentação. Né? A apresentação acabou, era hoje. Tá? Agora, estipular a data mais rápido possível para receber o projeto. Então, os professores mediadores têm que estipular uma data para os alunos para receber esse projeto. Lembrem, dia 28 é a avaliação das outras disciplinas. Para vocês corrigirem um trabalho, é muita coisa. Tá? Tem que ser corrigido. Certo? Então, vocês, professores mediadores, têm que estipular uma data a mais rápida possível para receber o trabalho escrito. Certo? Então, aqui a gente separar os assuntos familiares, né? Então, eu contrato meu irmão para resolver essa questão de acidente de trabalho, saúde ocupacional, ergonomia, né? Certo? Contrato um primo para fazer a questão ambiental, a gestão ambiental. Certo? Beleza? Então, eu tenho que separar os assuntos familiares. Eu não posso trazer os assuntos familiares para essa empresa. O que eu vou discutir na empresa é coisa da empresa. Se eu estou de mal com meu irmão, com minha irmã, com meus primos, com meus parentes, aí é fora da empresa, mas dentro é assunto empresarial. Outra dica é saber ouvir opiniões. Independente se a pessoa é mais velha ou mais jovem dentro da empresa, a falta de comunicação ocorre com frequência quando a empresa familiar é gerida por diferentes gerações. Além disso, em um negócio de família, é preciso o quê? Estabelecer a remuneração aos sócios por seu trabalho na empresa, assim como os salários dos familiares e colaboradores que atuam no local. Isso evita conflito e ainda possibilita que você tenha conhecimento dos gastos com salários no mês. Como deve funcionar uma empresa familiar? Em um empreendimento familiar, alocar pessoas dentro das funções corretas é uma das missões mais importantes de qualquer administração. Se uma pessoa despreparada ocupa um cargo de gestão, por exemplo, os riscos de que os resultados da empresa sejam afetados são imensos. Quem vai ocupar um cargo de gestão tem que estar preparado. Não pode ser uma pessoa que não tem qualificação para tal cargo. Tá? Basta uma decisão equivocada para colocar anos de planejamento, né, a perder. E todos sabemos que decisões acertadas demandam análise e conhecimento prévio. O desempenho organizacional baseado em um planejamento financeiro forte, tá, é um fator fundamental para que as empresas familiares obtenham sucesso. E essa situação não é diferente quando se trata de gestão de empresa familiar. Há empresários que destinam os melhores cargos a empresas familiares que destinam os melhores cargos a filhos ou sobrinhos. Por exemplo, ainda que a formação dessas pessoas não se relacione com as funções exigidas. Por mais que se queira dar uma função a diversos familiares, é preciso analisar as competências e a exigência de cada função. Se for o caso, é necessário que estimular a busca por mais qualificação por parte dos familiares, de modo a assegurar que cada um esteja apto a desenvolver suas funções. Quais as vantagens ainda de uma empresa familiar? Vantagens. Ter uma empresa familiar para muitos pode ser uma dor de cabeça, né? Mas se a família tem um propósito em comum, pode crescer junto e desenvolver o negócio. Então, nós vamos conhecer as vantagens de ter uma empresa, né, com a família. Primeiro, interesses em comum.
O que é o interesse em comum? Se você quer crescer como profissional, se você quer fazer crescer a empresa, né, então o seu interesse tem que ser em comum com todos. O interesse não pode ser individual, é o interesse comum, não individual. Tá? Confiança mútua e autoridade definida e reconhecida. Facilidade na transmissão da informação, flexibilidade de processo, projeto a longo prazo. Planejamento estratégico. Por quê, professora? Porque o planejamento estratégico ele é a longo prazo. O planejamento tático é a médio prazo e o planejamento operacional é a curto prazo. Então, é um projeto a longo prazo. Permanência da cultura e dos valores. Maior definição e envolvimento pessoal. Quando a gente fala de permanência da cultura e dos valores, a gente tem que lembrar de que, desenhar até aqui uma lâmpadazinha, né? A gente tem que lembrar de que? Da permanência de cultura e valores, né? Da ética. Tá? E os desafios? Desafios da gestão e conflito em uma empresa familiar. Liderança. Coloque na balança as qualidades pessoais de cada indivíduo. Isso aí a gente pode botar também, pessoal, até no ambiente familiar. Quem é que lidera? No ambiente de trabalho, quem é que lidera? Então, a gente tem que colocar na balança as qualidades pessoais de cada indivíduo para saber, né, que gerir e administrar a empresa de forma organizada, né, e com estratégia é o melhor caminho. Defina regras. Para que uma empresa cresça e tenha bons resultados, é indispensável o quê? A existência de regras que determinem como os membros da organização irão se portar. Planejamento. É preciso traçar e definir metas e objetivos que devem ser sempre de conhecimento de todos, como também definir a missão, definir a visão e os valores da empresa como prioridade dentro do planejamento, visto que norteará o dia a dia de todo o negócio. Salários. Assim como nos casos em que a empresa é constituída por uma só pessoa, a empresa familiar, tá, não deve ter todo o seu lucro tratado como fonte de renda dos sócios. Pelo contrário, é essencial que os prolabores estejam previstos nas planilhas, certo, de gasto, sendo que a diferença deverá sempre ser aplicada no próprio empreendimento. Controle financeiro. Depois de ter acordado, fazer o acordo entre os salários e o prolabore da empresa, é hora de fazer o planejamento financeiro. Esse controle é uma das partes mais importantes da organização. Tá? Afinal, sem dinheiro, a empresa está fadada ao fracasso. Atribuições e funções. Isso são desafios da gestão e conflitos em uma empresa familiar. Tá? Atribuições e funções. Dar ciência sobre o cargo e quais as suas principais atribuições para cada um. É realmente importante para que todas as tarefas caminhem sem problema. E detalhe, o bom é atribuir a função, né, de acordo com a qualificação de cada um. Certo? Decisões conscientes. Tomar cuidado para não misturar emoções e situações do dia a dia familiar com o empresarial. É preciso ser extremamente sábio e paciente para não incorrer em erros e misturar as coisas.
alinhamento de interesses. Para se manter no mercado, na maior parte das vezes, será necessário pôr em primeiro plano o interesse da organização e não o que cada um pensa. Focar nos resultados e nas melhores trajetórias para atingi-los é o plano essencial do crescimento de uma empresa familiar. Bom, e ferramentas? Tem ferramentas, professora, que podem ajudar no processo de gestão empresarial do empreendimento familiar? Tem. Sistemas de gestão. As primeiras soluções tecnológicas voltadas para as empresas eram caras, difíceis de usar porque precisavam de instalação nas máquinas e demandavam conhecimento técnico. Porém, os tempos são outros e com a criação de softwares intuitivos e programas simples, o empreendedor, né, tem a possibilidade de melhorar a gestão em todas as áreas. Certo? A gestão financeira é a mais impactada. Todas as entradas e saídas são computadas e o patrimônio é calculado automaticamente. E isso substitui as longas horas que o empresário perderia para fazer as contas e com a possibilidade de erros. Certo? Além disso, existem inovações para a gestão de pessoas e do marketing, por exemplo. Certo? Entre as vantagens de utilizar um sistema de gestão, pode-se listar o quê? Integração entre os setores da empresa. Certo? Uma tomada de decisão mais eficiente e a redução de custos. Ao gerir o negócio com mais organização, o empreendedor consegue conhecer melhor os seus gastos, né, e buscar maneiras de aumentar o faturamento. Análise SWOT. Pessoal, vocês acreditam que essas ferramentas, né, no concurso do TJ, que houve um sábado, se eu não me engano, foi depois do dia 7, foi dia 8, 9 de setembro, por aí. No concurso do TJ, caiu uma questão sobre ferramentas de gestão na parte de conhecimento específico. E tinha lá, né, o sistema SWOT. Você provavelmente já ouviu falar da análise SWOT, mas está enganado se acha que ela serve somente para grandes empresas. Né? Essa ferramenta é uma pesquisa sobre o ambiente interno e externo da empresa e cada letra significa em inglês uma variável a ser analisada. Né? Forças, fraquezas, oportunidade e ameaça. Tá? As forças e oportunidades são os pontos positivos, ou seja, aqueles que em sua empresa, né, se diferencia e quais novas atividades ou produtos você pode oferecer. Já as fraquezas e ameaças são negativas e são aqueles aspectos que merecem atenção para corrigir os erros. Certo? O objetivo de unir essas informações é projetar o crescimento da empresa. Com algumas horas de estudo e pesquisa, o dono está preparado para tomar as melhores decisões e se diferenciar da concorrência. Canvas são ferramentas. Não está satisfeito com o rumo do seu negócio ou quer expandir a sua atividade? Então, faça o uso do modelo Canvas e otimize o seu planejamento. Essa é uma das ferramentas para empreendedores mais conhecidas e pode ser aplicada em negócios de qualquer tamanho. A sua criação foi no final dos anos 2000, por Alexander Osterwalder. O BMC Business Model Canvas
como também é conhecido, é um painel com 9 áreas diferentes, em que, tradicionalmente, você pode preencher as informações com post-its, aqueles papéis adesivos coloridinhos, né? Por ali, o empresário planeja os custos, as receitas, os canais de venda e outros pontos importantes. Uma utilização comum do Canvas é para o lançamento de um novo produto ou para remodelar um negócio. E quais são as 9 áreas do Canvas? Olha só. Primeira área do Canvas, proposta de valor, é um diferencial. Atividade-chave, o que você oferece. Recursos-chave, o que é necessário para oferecer valor. Rede de parceiros, alianças necessárias. Segmento de clientes, público-alvo, canais por onde a empresa oferece seus serviços. Relacionamento com o cliente, contato com os consumidores. Estrutura de custos, os gastos principais da empresa. Fluxo de receita, como será remunerado. Certo? Matriz de gestão do tempo, outra ferramenta que pode ajudar no processo de gestão empresarial no empreendimento familiar. Sabe aquela sensação de que você tem muita coisa para fazer, mas pouco tempo disponível? Essa sensação aí a maioria das pessoas tem. Muita coisa para fazer, pouco tempo disponível, ao ponto que tem gente que diz assim, eu queria que o dia hoje tivesse mais do que 24 horas, porque nós temos muita coisa para fazer. Ela pode ser resolvida com a matriz de Eisenhower, que é uma ferramenta indicada para definir as suas prioridades e organizar todas as tarefas que precisam ser executadas no dia. Essa matriz funciona com 2 eixos. Importante, um eixo que se torna importante, e o outro eixo urgente. E 4 partes. Quais são as 4 partes? Primeiro, importante e urgente. O que é importante e urgente? É aquilo que é prioridade. Então, o que é prioridade para eu fazer naquele dia, eu coloco como importante e urgente. Façam isso. O que é prioridade? Minha saúde. O que é importante e urgente? Marcar uma consulta. É um exemplo. Certo? O que é prioridade? Minha qualidade de vida. Então, eu tenho que ver o que é importante e urgente. Saúde é importante e urgente. Porque sem saúde você não trabalha. Sem saúde você não pensa direito. Você só fica pensando na doença. E atrasa. Importante e não urgente pode ser feito a médio prazo. Pode ser feito semana que vem. Pode ser feito daqui a um mês. Certo? Urgente e não importante, o que deve ser feito por outra pessoa. Bom, isso aqui pode ser feito por outra pessoa. Não precisa só eu fazer. Então, se pode ser feito por outra pessoa, é urgente e não importante. Tá? Não importante e não urgente. Se não é importante e não é urgente, então eu faço depois. Isso aí daqui a final do ano. Eu penso em fazer isso aí. Então, daqui a 3 anos. Não é importante, não é urgente? Então, pronto. A matriz de gestão do tempo é ideal para aqueles empreendedores que gostam de estar presentes em todas as etapas do negócio. Essa é uma forma de você não se perder nas suas prioridades e deixar de realizar as tarefas mais importantes, o que impacta na sua produtividade. Ferramentas de gestão de tarefa. As ferramentas de gestão de tarefa, assim como a matriz de gestão do tempo, serve para definir prioridade e organizar a sua rotina para entregar todas as pendências. O Trello é um dos mais utilizados no mundo e pode ser aplicado na sua vida pessoal, em uma tarefa específica ou na gestão de toda a empresa.
Imagine que você é dono de uma oficina mecânica, né, e precisa controlar as etapas de um conserto de carro. Pelo Trello, você cria o quê? Um checklist. Até a entrega do serviço, e pode separar as tarefas entre a fazer, olha só, tarefas a fazer, tarefas fazendo, né, e tarefas feitas, de uma forma visual. Assim, o processo é agilizado e os colaboradores sabem o que deve ser realizado. Imagina você utilizando essa ferramenta junto com aquela ferramenta das 4 partes: importante, né, e urgente, importante e não urgente, urgente e não importante, e não urgente e não importante, e fazendo junto com essa aqui. Fica muito mais organizado. As empresas hoje não utilizam somente uma ferramenta de gestão. Elas utilizam mais de 2 ferramentas de gestão, né, para se ter realmente um controle eficiente e um resultado eficiente. Certo? Outras alternativas são o Kiri e o Asana. O primeiro é uma ótima opção individual, já que disponibiliza uma barra com todas as pendências, né, que você precisa resolver, e suas informações. O segundo é excelente para trabalhos em grupo, já que possui chat e calendários compartilhados. Plataformas de contabilidade. O dono de um negócio conhece as dificuldades que a burocracia brasileira oferece. É aquela tal coisa: o negócio só vai para frente com o olho do dono. Se o dono não está ali direto, aquilo ali não vai para frente, não. Tá? Mas ele conhece, o dono, o empresário, né, quem está ali na linha de frente, ele conhece as dificuldades que a burocracia brasileira oferece. Mas esse problema pode ser contornado facilmente com a busca por soluções online de contabilidade, que aumenta a segurança dos processos e diminui a incidência de erros, né? Uma praticidade da contabilidade online é a simplificação com menos burocracia e dificuldades para o empreendedor. Tá? Por meio de uma plataforma única, é possível emitir as notas fiscais, controlar a folha de pagamento, definir o Prolabore e realizar as movimentações bancárias com facilidade. E isso garante um ganho de tempo para o empresário, né, que pode se concentrar em outras áreas do negócio em que é fundamental. O melhor é que, para as pequenas empresas, né, essas plataformas são personalizadas e têm um preço acessível para os orçamentos mais curtos. E como separar o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal? Isso é um grande problema. E muita gente que começa a ter uma empresa, né, gasta o dinheiro da empresa com coisas pessoais. Não pode. Tem que fazer uma boa gestão financeira disso aí. Tá? Organizar as finanças pessoais não é um hábito para mais de 1/3 dos brasileiros. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, né, e do Serviço de Proteção de Crédito, é preciso considerar que tudo que entra e não é gasto na manutenção do negócio acaba indo para as contas pessoais. Tudo que entra na empresa é para gastar com a empresa. Né? Manutenção, limpeza, conserto de equipamento, tá? Investir em ferramentas de qualidade, investir em normas, implantação de normas, certo? Como fatura de cartão de crédito, aluguel, boleto e por aí vai. Diagnóstico de finanças. A forma mais simples de fazer isso é anotando, seja em uma planilha online ou em um caderno. O que é que você gasta na sua empresa para a atividade da sua empresa? Eu gasto X. Você vende Y. Do Y que você vende, você tem que receber, né, e gastar com alguma coisa da empresa. Deixar para gasto da empresa. E não utilizar de forma pessoal.
Em um lugar, coloque todas as contas da empresa, entrada e saída, o que entra e o que sai. Né? E em outro, anote os gastos pessoais, os fixos e os variáveis. Né? Qual é o seu prolabore? O recomendado é definir uma quantia fixa mensal de salário para cada membro da família e uma bonificação que varia de acordo com os resultados da empresa. Assim, se o negócio for bem, ganha-se mais. Se não for, o salário fixo está garantido. Separar contas bancárias. É fundamental ter uma conta da empresa e cada membro ter sua conta pessoal física. Cada membro da empresa tem que ter a sua própria conta, para que nenhum valor seja confundido e usado de forma incorreta. Para que o seu valor, o seu salário, não caia na conta da empresa porque você não possui. Não pode, não existe isso. Separar despesas. Um primeiro passo é listar todos esses bens compartilhados entre empresa e empreendedor, como veículo, celular, internet e energia elétrica. Né? Depois, avaliar quanto cada bem é usado pela empresa e pelo empreendedor. Reservas mensais. Imprevistos podem acontecer e é importante ter capital para passar por esses momentos. Né? Na empresa, por exemplo, esse dinheiro pode ser usado para o capital de giro ou enfrentar tempos de crise. Né? Empregado familiar, sócio financeiro ou sócio executivo. Segundo o levantamento, né, do Sebrae, ter um membro da família como sócio ou empregado faz parte da realidade da maioria das empresas, nas pequenas empresas. 52% das micro e pequenas empresas brasileiras podem ser consideradas familiares, ou seja, possui sócio ou empregado parente do proprietário. Né? Como é que a gente classifica o empregado? É uma pessoa física que presta serviço para outra pessoa, denominada empregador. Ou seja, é uma pessoa física que presta serviço para pessoa jurídica. De forma habitual, com o recebimento de um salário, sem poder se fazer substituir por outro trabalhador e mediante subordinação, o que significa que ele tem seu trabalho dirigido por outra pessoa. Não assume os riscos da atividade e presta serviço mediante subordinação, por exemplo, cumprindo horários, recebendo ordens de superiores, tá? E tendo seu trabalho fiscalizado por um superior hierárquico. E os sócios? Quem são sócios? A sociedade é caracterizada pela união de pessoas que assumem o compromisso de contribuir mutuamente, tá? Seja com bens ou serviços, né, para uma atividade econômica comum e a partilharem entre si os resultados. Assim, os sócios compartilham entre si tanto o risco da atividade econômica quanto os seus lucros. Né? Em sua maioria, trabalham em função de um objetivo em comum. Certo? Beleza? Sem se subordinarem mutuamente e assumindo os riscos do negócio. Certo? Sócio executivo. Tá. Olha aí, caiu tudo, né? Caiu o sinal, caiu tudo, mas nós estamos de volta, né? Certo? Já estamos de volta. Tava sem aula porque caiu o sinal, caiu foi tudo, tá? Mas eu continuei dando a aula aqui, depois vocês acompanham no YouTube. Tá bom? Na plataforma, no YouTube não, na plataforma do canal Educação. Certo? Sócio executivo, responsável maioral e legal da empresa. Esse sócio tem claramente o foco na empresa, assumindo funções de gestão direta,
né, executiva, promove a criação e o melhoramento contínuo de sistemas eficientes de trabalho. Ok? Sua busca está em integrar a empresa com os departamentos e com cada colaborador, além de instituir o uso regular de sistemas de informação e análise. Né? Sócio financeiro. Esse sócio é responsável por gerenciar os departamentos contábeis, tá? E financeiros, desenvolvendo normas internas, processos e procedimentos de finanças. Suas responsabilidades estão em planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades financeiras da empresa, fixar políticas de ação acompanhando o seu desenvolvimento, para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos, realizar o gerenciamento completo, tá, da área administrativa e financeira da empresa, contemplando as atividades de planejamento financeiro, né, contas a pagar, contas a receber, cobrança, gestão do patrimônio da empresa, entre outros. Né? Certo? Isso aqui era uma atividade, né, que a gente ia falar aqui. Certas atividades aqui podem ser vistas na plataforma, caiu também no YouTube, também caiu, saiu, acabei de falar, Theo, né, que para acompanhar a aula na plataforma do canal Educação, certo? Beleza? Bom, espero ter atendido aí as necessidades de vocês como clientes externos, né? Certo? Então, nós nos encontraremos no dia da avaliação, tá? Grande abraço.